Boa tarde, meus irmãos que vierem a visualizar essa mensagem no canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Mais uma vez aqui o trabalho da importantíssima mensagem do Senhor, o último convite de misericórdia, que está dentro do contexto da mensagem do quarto anjo de Apocalipse 18, de 1 a 4. Nós estamos aqui em mais uma etapa aqui, finalizando o sítio Armilhã, ainda próximo da divisa aqui, o sítio Escorrego, que é a divisa já da cidade de Bodocó com a cidade de Impubi. Vamos aqui terminar o sítio Armilhã e começar o sítio Escorrego. Aqui passaremos em frente de uma das casas. Lembra que em um dos vídeos eu falei que eu passei em frente de uma casa e o rapaz não permitiu que eu ficasse pregando na frente da casa dele e ele me expulsou? E então eu vou passar outra vez na frente da casa dele. E assim, porque Deus disse por todo mundo e pregar o Evangelho. Embora aqui é pela segunda vez, né? Ainda mais uma vez em forma de treinamento, que o Eterno está nos consolidando, está nos arregimentando, está nos preparando para o momento do alto clamor, porque o juízo já começou, o juízo final começou, e então na hora do alto clamor será a fase final do juízo final. Então, o mundo, como na época do dilúvio, está sendo advertido. E a pregação de Noé demorou 120 anos, e até que Deus mandou Noé entrar na arca, e após Noé fechou a porta. Então nós também estamos vivendo um período que a porta da arca que se fechou é símbolo, representa ali a que tinha terminado para aquele povo antediluviano, que desdenharam a advertência e fizeram vista grossa às advertências de Deus, de chamado ao arrependimento. Então ali, ao fechar aquela porta da arca, fechou-se a oportunidade para aquele pessoal antediluviano. Chegará um momento também que na história desse mundo, após concluir-se a mensagem do terceiro anjo com a força do quarto anjo, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, 9 a 12, que receberá a força do quarto anjo, Apocalipse 18, de 1 a 4, Apocalipse de João. Então, meu irmão, ao concluir a mensagem do terceiro anjo, então, Cristo faz a solene declaração, que está lá em Apocalipse 22, 11. Quando Cristo fizer aquela solene declaração, como saberemos que Cristo já fez aquela solene declaração? E que não mais a porta da oportunidade de salvação estará aberta. Quando cair a primeira praga, do Apocalipse 16, úlceras malignas e perniciosas sobre os homens que pregaram que o domingo era o dia do Senhor, os homens portadores da marca da besta. Então, esse é o marco que comprova que Cristo já terá feito a solene declaração. De Apocalipse 2:11, continue o injusto na prática da injustiça, o sujo sujando-se mais ainda, e o justo na prática da justiça, e o santo santificando-se mais ainda. Portanto, meus irmãos, o momento é solene, é sério. É sério. Então, nesse momento agora eu vou botar o celular aqui no último vídeo passado, a minha mão ficou muito tomando na frente, né? Da visão do celular de algumas casas. Hoje eu vou ver se eu levanto o megafone um pouco para cima. É claro que eu não posso ficar com a cara para cima não, porque eu estou pilotando, né? Ainda com a moto sem embreagem aqui no sítio, ainda como o movimento é pouco, dá para que a gente falar a mensagem e devagarzinho com a moto transmitir a advertência. Então vamos passar na frente da primeira casa aqui, ó. Provavelmente vocês estão vendo ela. Então aí na seguida, aqui é a parte do sítio Escorrego, próximo à cidade onde eu resido, da cidade de Impubi. Mas subindo mais para cima está o final do sítio Armilhã. Então vamos agora nesse momento, né? Vamos ligar aqui a moto, né? E vamos prosseguir na mensagem, dando aqui a advertência do Senhor.
Quando for na hora da cidade, eu usarei a bicicleta, porque na cidade com a bicicleta é mais... E mesmo com a bicicleta temos que ter cuidado, porque na cidade o tráfego de carro é mais intenso, né? Aí temos que, eu acredito que é bem mais apropriado fazer como o irmão Ronan faz, andando de pé, né? Do que de veículo. Então, isso é... Então, de todas as formas, o importante é que Deus seja glorificado, né? Principalmente nesse santo dia, né, meu irmão? Que é o dia solene, que é o dia sagrado, é o dia santo da adoração. Vamos agora, né? Olha como é que eu vou erguer o megafone um pouco para cima para que não se tome a visão da câmera, né? O juízo final começou. E então todos nós seremos passados em revista perante o tribunal de Cristo. E então Deus, em forma de um alto clamor, fará o último convite de misericórdia a cada nação, tribo, língua e povo. Aonde está lá em Apocalipse 18:4, saia dela, povo meu. Então, essa mensagem não é uma mensagem para você entrar dentro de igreja, pois o último convite de misericórdia do Senhor está incluído na mensagem de saia dela, ou seja, sair das igrejas que viraram Babilônia, morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Todas as nações têm bebido do vinho da sua fúria. E então ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Esta mensagem, ela é uma mensagem que dá força à terceira mensagem, que desde o verão de 1844, essa terceira mensagem ela vem sendo proclamada. É claro que não por muitos, porque é uma mensagem fortíssima. É a maior ameaça que o céu faz à terra, a mensagem do terceiro anjo. E o Apocalipse 18, na quarta mensagem do quarto anjo, dá força a esta, que fala da seguinte maneira: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e diante de seus santos anjos. Soa-se dessa maneira muito forte, mas não deixa de, em meio de cada mensagem forte que o Pai Eterno e o Filho Eterno transmitem para nós, não exclui a misericórdia, não exclui o chamado de misericórdia. Por isso que esta mensagem, que faz parte das agora de a corrente de toda a verdade, também diz que todos que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e pela fé hajam clamado pelo sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, terão o perdão ao lado dos seus nomes e serão havidos por digno da vida eterna. Então, Deus derramará do seu Espírito pela última vez na terra, derramará de maneira gloriosa, como diz lá em Oséias 6:3. O Senhor vem como a alva, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como chuva serôdia que rega a terra. Antes mesmo dele enviar a mensagem, o último convite, antes mesmo dele enviar seu filho para vir literalmente, ele transmite esse último convite de misericórdia. Por meio da chuva serôdia, porque quando diz o refrigério pela presença do Senhor, está falando aqui o Senhor vindo primeiro, em maneira de derramamento de poder, em prol de todos que, de maneira destemida, de maneira corajosa, de maneira varonil, tiverem a coragem de se colocarem ao lado da verdade. Porém, também está por outro lado a advertência, como foi dada aos antediluvianos, a advertência que aqueles que recusarem de temer a Deus, recusarem de adorar o Criador, então vão, por outro lado, cair na artimanha do inimigo de adorar a besta, o sistema de Roma, o sistema romano.
Aí, por isso Deus dá a advertência do terceiro anjo. Aquele que atender receberá o poder da chuva serôdia, para não temer o Império Romano, e não temer agora o Império que está sendo comandado pelo Império Romano, o Império das igrejas, o Império da imagem da besta. A imagem da besta, por que a imagem da besta? Porque as igrejas vão copiar o mesmo que a Igreja Católica Romana fez na Idade Média, usando os países da Europa. A Igreja Católica perseguiu todo sincero Filho de Deus. Então agora as igrejas também, unidas com o sistema romano, vai também agora comandar o poder civil na perseguição, como foi na Idade Medieval. Vão comandar a perseguição agora no último dia contra o remanescente. Esta perseguição, é claro, Cristo disse que se não for abreviada, ninguém se salvará. Essa perseguição é por um período que as Escrituras revelam de 1290 dias, como está lá em Daniel 12:11. Gravei essa mensagem em alguma das casas das quais a gente passou aqui. É como diz o Abacuque, né? Como foi dito Abacuque: escreve essas palavras para que quem passando correndo possa assistir, né? Então aqui nós vamos aqui passando em frente a algumas casas, ainda estamos na frente aqui, a pessoa saiu para assistir ali a mensagem, mas aí nós vamos nesse momento, mas poderemos ainda em frente à casa aqui continuarmos, né? Dando aqui a advertência. Quando a gente andou na cidade de Trindade, a gente parava, ia andando e parava um pouquinho, andando e parava um pouco, não era só andando não, né? Então vamos aqui, de frente dessa casa, continuarmos transmitindo a mensagem, né? Aqui apontando para casa. Então, a profecia do Apocalipse não é para nos assustar, não é para impor nós medo. Esta profecia do Apocalipse, ela é uma profecia assim de esperança. É um sinônimo não é um sinônimo de bomba atômica, não é um sinônimo de catástrofe, mas é por isso que diz lá, quando João começou a escrever, é a revelação de Jesus Cristo. E traz na revelação de Jesus Cristo, no Apocalipse 13 e no Apocalipse 18, está o contexto do último convite de misericórdia do Senhor. Esse último convite é um chamado a nós, não é para nós entrar à igreja, é um chamado para nós sair, pois a ordem é: saia dela, povo meu. E quando o Eterno diz saia dela, povo meu, entendamos, não é sair de perto de nossa mãe, de nossas irmãs, não é sair de perto das nossos amigos do sexo feminino, mas é para sair, é claro, das corrupções das cidades, né? De longe das corrupções das cidades, procurarmos estabelecer no campo, como fazia o meu xará Enoque, mas não para nos eximirmos do trabalho de pregar a palavra. Enoque, ele morava no campo, mas ele ia para a cidade para pregar. E então, a última mensagem, saia dela, é também sair das igrejas que semelhantemente o sistema católico romano, vão comandar o poder civil das autoridades para perseguir aqueles que deveras estiver temendo o Pai Eterno, principalmente temendo o Pai Eterno na não aceitação do sinal da besta, que é a guarda do primeiro dia da semana. Em aceitação do sinal de Deus, que o sinal de Deus, conforme está lá em Ezequiel 20:20 e Ezequiel 20:12, é o sábado. Então, agora no último dia, o ponto da verdade que será contravertido no grande conflito, que vai representar as duas classes, a classe dos tementes filhos de Deus e a classe dos que estarão a adorar a besta, é o sábado do sétimo dia e o falso sábado, que é a guarda do primeiro dia da semana. A advertência do céu é que quem aceitar aguardar o sinal da besta vai sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. E Deus nos constituiu como atalaia para nós darmos essa advertência, para que cada qual possa fazer, afinal, a sua escolha. Porque o juízo dos vivos começou. E então,
vai redundar esse juízo em uma forma de um alto clamor. Um alto clamor quando a chuva serôdia for derramada, conforme está lá em Oséias 6,3, servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, irão a dar essa advertência de Deus ao mundo. E Cristo disse, se o dia não for abreviado, ninguém se salvará. No alto clamor, a advertência de 1290 dias. Para que todo mundo faça a sua final escolha, ou temendo a Deus, aceitando o último convite de misericórdia, ou então adorando a besta e a imagem da besta, que é o sistema papal, o sistema católico romano e as igrejas unidas, perseguindo e contra Deus, pois que as igrejas virou morada de demônio, convívio de todo espírito imundo, ave imunda e detestável, conforme está em Apocalipse 18, 1-4. E então por isso que a ordem do poderoso anjo, a ordem de Deus é: saia dela, povo meu, e adorarmos ao nosso Pai eterno em espírito e em verdade, fora, pois que Deus não está mais atuando dentro das igrejas. E o sincero Filho de Deus vai atender. A profecia revela que os filhos de Deus irão sair e não deixarão que os seus senhores, ou seja, os líderes, os impeçam. Amém. E amém. Mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, aqui na advertência, aqui no final no sítio Escorrego, para o final do sítio Armilhã. Deus nos dê sabedoria, nos dê força e graça.